inicia culto com louvor desse, a impressão que vai entrar um pregador avivalista, que ele vai saltar aqui, que ele vai pular, que vai ser. Não é isso? Mas nessa noite, eu pedi autorização ao anjo da igreja, ao apóstolo Carlos Silva, para eu não pregar. Eu gostaria nessa noite de dar uma aula. Uma aula de 40 e poucos minutos. Concordam nisso? Amém. Então a aula tem início, meio e fim. Então a primeira parte da aula eu vou falar sobre o tema. Depois vou lhe fazer 3 pedidos. E depois vem a conclusão. E logo após vamos participar do banquete. Amém. Da ceia do Senhor. Amém? Abre sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3, verso 2. Eu não vou falar sobre este versículo. O assunto de hoje está no Salmo 23. Este versículo é só para dar o tema da mensagem de hoje, ok? Você já deve ouvir muita mensagem nesse versículo, Abacuque 3 e 2. Pode colocar, por favor? Abacuque 3 e 2. Não, desculpa, é Abacuque 3 e 2. É porque eu estou com Deuteronômio na cabeça. Abacuque 3 e 2, me desculpa. Abacuque 3 e 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra quando? No meio dos anos. Por favor, aqui, repete comigo aqui, ó. Quando eu falar, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, ele pediu para o Senhor o quê? Aviva ao Senhor a tua obra onde? No meio dos anos. A mensagem de hoje, o tema é meio dos anos. Uau. Prossiga. Glória a Deus. No meio dos anos, faz-a conhecida. Oh, E a tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A obra do Senhor é para ser avivada e tornar conhecida quando? No meio dos anos. Qual é o tema da aula de hoje? No No meio meio dos anos. Amém? Observa bem. Pode preparar Salmo 23. Não põe ainda não. Se tem meio dos anos, é porque existe início dos anos. Se tem meio dos anos, é porque existe o fim dos anos. Sabia que a nossa Bíblia é assim? Nós temos o início dos anos. E eu vi aqui as menininhas. Se eu não me engano, são 20? São 20 meninas? São 20? Elas estão no início dos anos. Eu estava vendo uma criancinha aqui batendo o tempo todo no pandeirinho. Você acha que ela está preocupada com o boleto para pagar? Com a inflação? Se o Lula vai ganhar, se o Bolsonaro vai ganhar, se o Lula ganhou, ela está preocupada com isso? Não, ela está no início dos anos. Você já observou o seu avô, a sua vovó, que já tem a sua casa, já se aposentou, os netos estão grandes, eles estão ali tranquilos, esperando o quê? A vinda do Senhor. Porque eles estão onde? No final dos anos. A mensagem de hoje não é para quem está no início dos anos, e nem é para quem está onde? No final dos anos. A mensagem de hoje é para quem está no meio dos anos. Aí você fala assim, mas isso também acontece na vida espiritual. Para um pouquinho e pensa. Quando você se converte, quando você está no início dos anos, é tão bom. Você busca a vazio do Espírito Santo, você busca os dons espirituais, você vira um rato de igreja. É tão bom que a Bíblia chama de primeiro amor. Um dos hinos mais conhecidos diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Nada mais que eu quero voltar ao início dos anos. Você já viu? Eu lembro muito da minha avó, no fim dos anos. Ela com 84 anos, o culto começava às 19 horas, às 5 horas já estava pronto. 17 horas ela estava pronta para ir para a igreja. O prazer dela é estar na igreja, e eu sentia dela assim, que ela estava esperando não a vida de Cristo, mas a partida dela para estar
com o Senhor. Porque ele estava no fim dos anos. Assim é a vida espiritual. Tem o fim dos anos, tem o início dos anos, mas tem também o meio dos anos. Qual que é o salmo da Bíblia mais conhecido? Então quase todo mundo sabe de qual que é? O 91 e o 23. Quem sabe de qual o salmo 23? Mas vamos ler mesmo assim? Põe aí, por favor, na tela. Salmo 23. Aqui no salmo 23, o versículo 1, 2 e 3 tem o início dos anos. Olha para mim aqui, ó. Versículo 1, 2 e 3, início dos anos. Versículos 4 e 5, o meio dos anos. E o versículo 6, o fim dos anos. Vamos ler o verso 1 e 2? Olha 1, 2 e 3. Olha só como que é o início dos anos. Olha a calmaria. O Senhor é o meu pastor e o quê? Nada me faltará. Deitar-me faz aonde? Em verdes pastos. Ou como eu no início dos anos, ó. Guia-me mansamente aonde? As águas. Isso é o quê? Início dos anos. Deitar-me faz. Não. Refrigera. Eu acho que você volta um pouquinho, por favor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente as águas tranquilas. E o verso 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelo vereda da justiça. Você viu algum problema aqui? Não. Só tranquilidade, só passos verdejantes. É aquelas menininhas aqui, ó. É o início dos anos. A mensagem hoje está aqui? Não. Agora, olha só o meio dos anos. Verso 4. Verso 4 e 5. Ainda eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aonde está o vale da sombra da morte? Pode falar. Aonde está o vale da sombra da morte? No meio dos anos. Olha só o outro versículo. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem está no meio dos anos? Olha o próximo versículo. Preparas uma mesa perante mim na presença de quem? Dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O meio dos anos é a fase do vale da morte. É a fase da vara. É a fase do cajado. É a fase dos inimigos. Mas vai chegar o fim dos anos, que é o versículo 6. Vamos ver o verso 6? Olha só como tudo agora tranquilo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Aleluia! Eu pergunto aqui, ó. Quem quer chegar no fim dos anos? Até eu que sou bom, quero. O problema é o quê? O meio dos anos. Você pode não calma aí. Vamos orar. Esse negócio é bíblico mesmo? Eu poderia discorrer a Bíblia aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, te mostrando o meio dos anos. Vou pegar apenas 3 exemplos, ok? 3 exemplos. Alguém aqui não conhece a história de José do Egito? Todos conhecem, então não preciso contar, não é isso? José do Egito, eu vou ser sincero com você. Sabe quem inveja santo? Eu queria ser José no início dos anos. Pensa bem, o pai e a mãe dele amava demais ele. Porque o pai já tinha tido 10 filhos. A mãe não tinha tido nenhum. A amada do pai dele, de repente ela nasceu. Já imaginou o amor que José teve? O cuidado que ele teve? Como eu queria ser José no início dos anos. Ele era tão amado que os irmãos dele tinham inveja dele, tinha ciúme dele. Até a túnica de José era diferente no início dos anos. Mas eu queria ser José mesmo, sabe aonde? No fim dos anos. No final dos anos de José, ele foi simplesmente o Tafanete Paneia. Ele foi o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso. Eu queria ser José no fim dos anos. Mas
eu pergunto, José tinha como pular do início dos anos para o fim dos anos? Não. Ele teve que passar onde? Pelo meio. José passou onde? No meio. Meu irmão. No meio dos anos, José foi julgado num buraco. Depois pegaram José do buraco, venderam José como escravo. Depois José foi para a casa de Potifar. E lá, por ele ser fiel a Deus, por ele ter escolhido honrar a Deus, ele se arrebentou mais ainda. Ele foi preso. Foi preso. Por quê? No meio dos anos. A fase do vale, a fase da vara, a fase do cajado, a fase dos inimigos. 80 anos. Ele foi pastorear ovelhas no cume do monte. Ele viu a sarça dele. E ele teve o privilégio de ouvir Deus falar com ele. Ele saiu dali, foi para o Egito, libertou o povo. E ele conduziu triunfantemente durante 40 anos o povo de Deus no deserto. Olha, quem mais na Bíblia falava pessoalmente com Deus? Ele tinha tanta comunhão com Deus, ele era tão chegado a Deus, que um dia ele passou 40 dias diante de Deus, e quando ele desceu, as pessoas não podiam nem olhar para ele, porque o olho dele resplandecia. Como eu queria ser Moisés no fim dos anos. Mas Moisés passou por onde? Moisés passou por onde? Pelo meio dos anos. Moisés, ele sabia que ele era o cara, o príncipe, e quis defender o seu povo. Matou um homem que teve que sair fugido e passou 40 anos no deserto comendo areia, no deserto do Sim. Porque não tem como, irmãos, pular para a terceira fase, o fim dos anos, sem passar onde? No meio dos anos. Mais um exemplo só. Eu quero falar sobre Jó. Alguém aqui não conhece a história de Jó? De forma resumida, Jó, no início dos anos, Jó tinha o quê? Tudo. Boa família, fartura, animais, servos. Olha, ele era tão interessante que Jó era um homem tão temente a Deus que o dono do universo, ele parava. Sabe para quê? Para observar Jó. Aleluia. Tem visto o meu servo Jó? Eu estava olhando por você de madrugada. Sabe o que eu senti de Deus? E nessa noite Deus parou para te observar. Aleluia! Você! Isso é a primeira fase, início dos anos. Agora, se você achou que Jó estava bem no início dos anos, como ele foi no final dos anos? Meu Deus, mudou. Ele teve simplesmente o quê? Mudou. 2 vezes mais do que tudo que ele teve no início dos anos. Mas eu pergunto a você, entre o início dos anos e o fim dos anos, aonde Jó esteve? Aonde? Eu falei que aqui não é uma pregação, é uma aula, o aluno tem que participar. Jó esteve aonde? No meio dos anos, Jó perdeu família, animais, empregados e até a saúde. Meu Deus. Mas lá no meio dos anos, no vale da sombra da morte, na fase da vara, do cajado, dos inimigos, mesmo lá, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. A primeira parte da aula eu dou por encerrado. Vocês concordam com o tema? Entenderam o tema? Então agora eu vou lhe fazer 3 pedidos. Cadê aquelas mocinhas bonitas? Elas estão aonde? Queria tanto que elas ouvissem essa mensagem, que elas estão no conjuntinho delas lá, né? Tá, não, mas fica à vontade. Elas têm que ouvir onde elas estiverem. Você sabe por quê?
Porque agora eu vou lhe fazer 3 pedidos. Primeiro pedido, para você entender bem o primeiro pedido, eu vou contar aqui uma ilustração bem antiga, que você já deve conhecer. Mas aconteceu assim, que existia um local que era o início de uma jornada, de uma caminhada, talvez no pé de uma floresta. As pessoas reuniam ali por quê? Porque no final daquela jornada existia o paraíso. Quem passasse por aquela jornada ia entrar no gozo do seu Senhor, ia entrar no paraíso. E ia de grupos em grupo. E estava ali o grupo Salvar Nações. Todo mundo lá, eu vou também, vamos junto. Só que o anjo falava bem assim, ó, para você passar a jornada e entrar lá no paraíso, cada um tem que levar a sua cruz. Aí cada um pegou a sua cruz. Só que no início dos anos, a cruz, por maior que seja, ela não pesa muito. Você começa a carregar a cruz, quando a cruz pesou, você passa a cruz para o outro ombro e está tranquilo. Você continua andando, ficou doído aqui, você passa para o outro ombro e vai embora. Só que depois de 3, 4 trocas, os ombros estão todos machucados. E todo mundo queria chegar do outro lado, no paraíso, está entendendo? Todo mundo queria. Só que começou a doer demais. Alguns no meio do caminho queriam desistir, queriam parar, porque a dor era grande, porque o meio dos anos é difícil. O vale da sombra da morte. Aí, um daqueles que iam andando, ele viu assim, ó, carpintaria, ou marcenaria, ou tentação, ou provação, ou diabo puro, e teve uma ideia. Já sei. Eu vou cortar um pedaço da minha cruz. Aí ele chegou assim, ó, teve a ideia e cortou um pedacinho da cruz. Para a cruz ficar menos pesada. Mas quando ele cortou um pedaço da cruz, ficou feio, não ficou? Ele foi e cortou o outro pedaço da cruz. Aí ficou muito fina. Ele foi e cortou o outro pedaço da cruz. Porque quando se começa a cortar a cruz, Meu Deus, você continua cortando a cruz. Aí ele foi e cortou a parte de baixo da cruz. Enquanto todos o salvar a vida, ia gemendo, indo para o monte, jejuando, carregando a cruz, sem exemplo. Aquele irmãozinho, ele ia tranquilo, com bons amigos a Cristo. Uma nova história, aquela cruzinha pequena, bem tranquilo, aquele irmãozinho que só tem domingo à noite nos cultos, fala assim, não tem problema para ele. E ele achava que ele era até melhor que os outros, que ele teve uma ideia. Aí, quando eles estavam andando assim no meio dos anos, aquele sofrimento, de repente chega o fim dos anos, e ele começa a ouvir umas músicas bonitas, era o paraíso. E quando ele chegou assim, ele chegou até na frente dos outros e viu o paraíso. O anjo disse, seja bem-vindo, bendito meu Pai. Venha possuir por herança o reino que está proposto a você. Entre para o gozo do seu Senhor. E quando ele ouvia isso, o resto que vinha com a cruz chegou. E quando eles chegaram assim, existia um abismo entre aonde eles estavam e o outro lado do paraíso. Quando eles chegavam, era quase que automático. A cruz ficava em pé. Chegou lá o apóstolo Carlos Silva, colocou a cruz em pé e ela caiu do outro lado. Aí ele foi, passou por cima, quando ele passou por cima da cruz caiu. Chegou a pastora, colocou a cruz caiu do outro lado. E ela foi, passou. Quando ela passou, a cruz caiu. Vieram as outras pessoas, colocavam a cruz e a cruz caía. E o pastor e o apóstolo ficaram em cima do outro lado, preocupado com aqueles que cortaram a cruz, sabe? Venha. Aí ele põe a cruz lá. A cruz não dava. Porque ele cortou a cruz. O apóstolo não podia ajudá-lo mais.
Eu já estava do outro lado. Não tinha mais jeito. Então está aqui o meu primeiro pedido para você nessa noite. Quando você estiver no meio dos anos, no vale da sombra da morte, na era da vara, na era dos inimigos, não corte a cruz. Não corte a cruz. Você pode estar pensando assim, mas eu não entendi. Como que é cortar a cruz? Eu te resumi em dois pontos. Você corta a sua cruz quando você tem que fazer alguma coisa que realmente tem que fazer e você não faz. Você está cortando a cruz. E quando você faz algo que não era para fazer e você faz, você está cortando a cruz. Eu vou dar um exemplo aqui agora no aspecto material para você entender o aspecto espiritual. Eu vou dar um exemplo verídico. Eu queria que as mocinhas dos jogos aqui me ouvissem agora. No aspecto material, quando você está estudando, você faz o primáriozinho, você faz ali os primeiros anos, e você entra no segundo grau, que hoje é o ensino fundamental, o ensino médio. No ensino médio, você está entrando no meio dos anos. É ele que vai definir realmente como vai ser o seu fim dos anos. Sabe o que acontece? Eu tenho uma filha hoje que ela tem 39 anos. E ela, com 8 anos, ela já me disse que ela queria ser médica. Eu não sei como está hoje, certo? Mas naquela época, medicina era o curso mais amado, mais desejado, e era o curso mais concorrido. E eu falei assim, meu Deus do céu, a minha filha vai ficar frustrada. Como que ela vai passar no vestibular da medicina? Porque naquela época era puxado. Ela está hoje com 39 anos. E eu preciso ajudar minha filha. Eu falei assim, minha filha, na linguagem de hoje, na linguagem do assunto aqui, você não pode cortar a cruz. Porque para você chegar lá no vestibular e passar, a cruz tem que estar completa. Ou seja, você tem que estudar desde o primeiro, segundo, terceiro, oitavo ano do ensino fundamental. Você tem que estudar o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino secundário. Não pode estudar só para a prova. Tem que estar sempre estudando. Ou seja, manter a cruz inteira. Não pode cortar. Porque se você cortar, quando você chegar lá, você lembra que estudou aquele assunto de aritmética, mas não lembra mais do assunto. Você cortou a cruz. Foi o dia que você dormiu mais tarde, vendo o WhatsApp. Você perdeu aquele assunto. Quando chega no dia do vestibular, não dá. E a minha filha, eu acompanhei ela. Isabela, eu acompanhei ela assim, arrochada. Eu acompanhei tanto que eu dava prêmio para ela. Se você tirar 10, eu te dou 15 reais. Se tirar 9, eu te dou 9,50. 15 reais. Se tirar 9, eu te dou 10. Se tirar 8, eu te dou 5 reais. Mas se tirar 7, você me devolve. Entende? Eu era 39 anos. 39. É assustado. A minha esposa diz, só que tem bicho. Eu tenho uma filha de 39 anos e uma neta de 17 anos. Eu estou no fim dos anos. Irmãos, vamos encaixar para você aqui um exemplo. Eu gosto de exemplo próprio. Aí eu fiz tudo para ela não cortar a cruz. Ela, com 17 anos, fez o seu primeiro vestibular e passou na medicina. Aleluia! Você entendeu?